Joel 2, no versículo 28. Joel 2, 28. Falar uma coisa pra vocês, irmãos. Dessa vez, Deus não me deu nem spoiler da palavra. Ele não me disse nada, ele só falou, você vai subir lá e lá eu falarei. Então eu tô aqui, ó, só na noção, né? Joel 2, 28. Eu vou lendo pra ganhar um tempo. Joel 2, 28. Vai dizer assim: o Senhor disse ao seu povo: depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naquele dia. Farei com que apareça coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue e fogo, nuvens de fumaça, o sol ficará escuro e a lua se tornará em cor de sangue, antes que chegue o terrível dia do Senhor. Amém? Muitos de nós já conhecemos essa passagem e muitos de nós queremos receber esse Espírito. Muitos de nós clamamos para receber esse Espírito, oramos. Porém, é necessário fazer uma coisa para receber tudo isso. Quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, dos discípulos, a gente olha para eles e fala, cara, eu quero ser assim. Mas tem uma coisa que eles fizeram que é necessário que nós façamos também, é a renúncia. Muitos de nós queremos o Espírito, queremos o fogo, queremos os dons, mas muitos de nós não queremos renunciar. E esse é o principal ponto. O Senhor tem falado no meu coração esses tempos que Ele derramaria sobre a terra o Espírito dEle. Que haveria um tempo que Ele viria de uma forma diferente. Que nós veríamos corações arrependidos na presença dEle. Que nós veríamos pessoas se rendendo aos pés dEle. Pessoas que a gente não imaginava se curvando perante Ele. O Senhor disse que haveria esse tempo e a sua palavra já diz. Nós sabemos que o Senhor está muito perto, que Ele está às portas. Mas nós muitas das vezes estamos desligados da presença. O noivo está chegando. Eu falei isso da última vez, mas se Ele quer que eu repita é porque tem gente que ainda precisa ouvir isso. O noivo está chegando. Será que você pode dar um grito de júbilo, uma alegria? Porque o seu noivo está voltando. Muitos olham, leem Apocalipse e ficam com medo de todas aquelas coisas que vão acontecer. Mas vocês são filhos, vocês estão com medo de quê? Se o seu pai vai vir buscar vocês. Ele vai vir por vocês. Ele vai vir para nos buscar. Nós devemos ler Apocalipse e se alegrar. Se alegrar, porque lá fala, como diz em João 14, o Pai diz uma coisa, Ele diz, eu vou, mas eu voltarei. Eu não vos deixarei órfãos, mas darei o meu Espírito a vocês. Quem nessa noite quer receber esse Espírito? Então, tem coisas que a gente tem que fazer. Primeiro, crer nele. Porque se você não crê no poder do Espírito, não adianta querer receber o poder do Espírito. Primeiro você crê. Depois é necessário renúncias. Porque se a gente diz que amamos o nosso noivo, nós renunciamos por ele. Porque amar significa renunciar por aquele que você ama. E o Senhor tem coisas grandes para derramar sobre a terra. Tem grandes coisas para fazer sobre a terra. Porém, Ele tem me dito que nós temos ficado muito ligados aqui. Gente, como vocês querem ir para o céu, se aqui na terra vocês já não vivem o céu? O Senhor quer nos levar para um nível maior. Deus não quer que a gente fique de culto em culto, só aqui louvando os louvores e acabou, não. O Senhor tem outro nível para nós. Ele tem um nível a mais.
Só que é necessário a gente estar na posição para que Ele derrame sobre nós o Espírito dEle. Nós podemos viver sempre no mesmo, ou a gente pode avançar. O Senhor está chamando pessoas aqui para amadurecer espiritualmente, para crescer espiritualmente, para evoluir espiritualmente. Mas a gente tem que querer. Sempre que ele via alguém que estava cego ou aleijado, ele fazia algumas perguntas óbvias. O que você quer que eu te faça? A gente pode olhar e falar assim, cara, o homem não anda, o que mais ele queria se não andar? Mas sabe por que Jesus perguntou o que você quer que eu faça? Porque a gente quer muita coisa. A gente pede muita coisa. Então o Senhor pergunta, o que é que você quer que eu faça? Porque toda hora a gente pede alguma coisa, toda hora a gente quer alguma coisa, mas qual é o objetivo? Aqueles homens falavam, Senhor, eu quero ver, eu quero ser curado. E ele recebia a cura. Porque por mais que ele quisesse várias coisas, ele tinha um objetivo. E se nós pedimos ao Senhor cura, Ele nos dará cura. Se nós pedimos ao Senhor que abra os nossos olhos para enxergar o que a gente nunca viu, Ele vai fazer isso. Mas basta que a gente peça e que a gente creia, porque o Senhor diz em sua palavra que aquele que pede, já crendo que recebeu, você já recebeu. A fé em Cristo, seguir a Cristo, vai muito além do que viver em 4 paredes. Se fosse só isso daqui, não valeria a pena, mas tem algo a mais para nós. Ele tem o céu para entregar para nós. Ele tem bênçãos espirituais para entregar para nós. Mas nós precisamos ficar ligados na presença dEle. Porque esses dias tem roubado o nosso tempo. Nós temos entregado o nosso tempo para tantas coisas, para tantas pessoas, e para o Pai nós não temos entregado. Mas quando a gente ora, a gente quer que Ele responda rápido. Sendo que quando Ele te chama para o secreto, você não vai. Nós queremos coisas do Senhor, mas não entregamos coisas ao Senhor. Ana pedia direto um filho. Ela sempre que ia pedia um filho. Até que ela entendeu que enquanto ela não entregasse primeiro, ela não iria receber. Quando ela aprendeu o que significa entrega, ela também recebeu. Então, se nós queremos receber algo do Senhor, é necessário que nós entreguemos primeiro. Porque o Espírito, ele tem muitas coisas para nos oferecer. Ele tem muitas coisas para nos entregar. Porém, muitas das vezes nós não queremos aquilo. Nós queremos o céu, mas a nossa mente está na terra. Nós falamos sobre o céu, mas a nossa língua fala mais sobre a terra. Nós pensamos no céu, mas muito pouco. O Senhor quer nos levar a nível maior. É isso que Ele fala no meu coração. Que Ele quer que a gente cresça espiritualmente. Ele quer que a gente evolua. Que a gente seja a geração eleita que Ele escolheu para fazer as grandes obras dos últimos dias. O tempo está passando e o noivo está chegando. E o que nós temos feito? O que nós temos feito para Ele? Porque muitas das vezes nós vemos só para pedir. Pedimos e pouco agradecemos. Um coração grato é um coração também que recebe grandes coisas do Senhor. Então, que nós viemos se conectar no céu, se conectar em Deus, porque Ele tem grandes coisas para nós. Ele tem bênçãos que vai além das bênçãos materiais. Ele pode te dar, você quer um carro, Ele pode te dar, você quer uma casa, Ele pode te dar, você quer um trabalho bom, Ele pode te dar, mas sabe que Ele pode te dar também o Espírito. O Espírito. Mas se eu dissesse aqui, o Senhor vai te dar um carro amanhã, todo mundo gritaria. Mas quando eu disse o Senhor pode te dar o Espírito, muitos ficaram em silêncio. Sabe por quê? Porque nós estamos mais atrás de coisas da terra do que coisas do céu. Isso entristece o coração de Deus, porque Ele tem chamado pessoas para viver o sobrenatural. Mas as pessoas não querem, porque elas preferem viver sempre no natural. Porque o natural é simples, o natural você não precisa renunciar, o natural você não precisa fazer nada.
Agora, para viver o sobrenatural é necessário uma entrega, e isso ninguém quer. Então, o Senhor quer derramar fogo sobre os nossos corações. Mas nós, muitas das vezes, não queremos. E a pergunta que Deus faz nessa noite é a mesma que Ele fazia para todos aqueles que Ele curava. O que você quer que eu te faça? O que você quer? Aqueles que dizem, eu quero o teu Espírito, receberão do Espírito do Senhor. Aqueles que dizem, eu quero da sua cura, receberão a cura do Senhor. Então o Senhor te pergunta, o que você quer que Ele te faça? Porque você quer muitas coisas, mas qual é o seu objetivo aqui? Porque nós nascemos por um propósito. Não foi por acaso que você nasceu e veio parar aqui na terra, não foi. Não foi escolha da sua mãe nem do seu pai, foi escolha dele. Porque de milhões de possibilidades, de pessoas que poderiam ter nascido no seu lugar, ele escolheu você para nascer. Porque ele tem um propósito na sua vida. Ele tem algo para fazer com você. Você acha que ele permitiu que você nascesse para viver o que as pessoas geralmente dizem? Nascer, crescer, viver, casar e morrer. Não, cara. Ele chamou você, Ele permitiu que você nascesse para um plano maior do que esse. Para um plano que vai além dessa terra. A nossa morada não é aqui, a nossa morada é lá. Amém. Lembra a última vez que eu vim aqui que eu falei aquela historinha? Se você tivesse a casa de aluguel e um terreno, qual dos dois você fixaria? E todo mundo respondeu no terreno, porque a casa de aluguel não é minha e é de passagem. Então eu digo a mesma coisa. Em que vocês têm investido? Porque onde estiver seu coração, lá estará seu tesouro. Será que você tem trabalhado mais por dinheiro? Você tem trabalhado mais por coisas materiais do que você tem trabalhado para o Senhor? Porque a gente olha aí para fora e reclama de tudo que está lá fora, mas nós também não se posicionamos. O Senhor me disse algo esses dias, Ele falou assim, aonde o cristão não se posiciona, o diabo toma posse. Nós olhamos para a política e falamos, política e cristão não dá certo não. Não tem nada a ver com crente. Enquanto você fala isso, o diabo toma posse. E não adianta reclamar de quem está lá. Enquanto você fala, as redes sociais não é lugar para cristão estar. Enquanto você fala isso, o diabo toma posse. E é por isso que você vê coisas horríveis na internet. Sabe onde é lugar de cristão estar? Onde houver pessoas é lugar de cristão estar. Porque onde houver pessoas, há filhos de Deus. E onde há filhos de Deus, nós devemos dar a boa notícia a eles. Porque nós achamos que os filhos de Deus é só quem está aqui dentro. Não, tem uma prostituta lá agora que é filha de Deus. Tem um drogado lá agora que é filho de Deus. Tem uma pessoa que está bêbada, caída na rua, que é filha de Deus. Mas sabe por que ela não está aqui? Sabe por que está vazio do jeito que está? Porque nós não damos a boa notícia que ela é herdeira de um grande reino. Nós olhamos e falamos, não, os filhos de Deus é só aqueles que buscam. Não, lá fora está cheio de filhos de Deus. Mas eles não sabem disso, porque nós não falamos para eles. Nós passamos todos os dias, vemos pessoas jogadas no chão, pessoas pedindo esmola. Mesmo que você não tenha dinheiro, cara. Sabe uma coisa que você tem? A palavra. Entregue a palavra a eles. A gente olha as meninas nas portas dos bares, dos negócios dançando, e a gente fala, olha só que coisa horrível. Sabe o que é mais ridículo do que elas dançando, mostrando o corpo? É você ter a palavra de vida e não entregar para ela. Porque o Senhor, Ele nos entregou a boa notícia e é por isso que estamos aqui. E tem pessoas lá fora que também precisam ouvir essa palavra. Vou contar outra historinha, porque eu gosto de contar historinha. Havia um homem muito rico, bilionário. Ele morreu e deixou uma grande herança, mas antes de morrer ele disse para o advogado dele, olha, neste testamento está o nome de todos os meus filhos. Eu quero que quando eu morrer você vá atrás deles
e diga a eles que eles são meus filhos e que essa herança é deles. Então o advogado foi lá. O primeiro filho era um cara que estava lá na cadeia, mas ele foi lá, falou: você tem um pai e você tem uma herança. O outro era um mendigo, o outro era uma prostituta, o outro era um cara que fazia um monte de coisa horrível. O que eu quero dizer com essa história? Quem somos nós nessa história? Nós somos esse advogado. O Senhor, Ele morreu e ressuscitou, mas Ele foi para o céu e nos deixou uma missão. Diga aos meus filhos que eles têm um pai e que eles têm uma herança. Então não adianta nós olharmos para as pessoas lá fora e julgá-las e criticá-las se nós não fazemos nada para mudar isso. Porque é muito fácil olhar para as pessoas que estão em situações horríveis e falar: meu Deus, como esse mundo está. Nós dizemos a frase: o mundo jaz do maligno. No mundo é do maligno coisa nenhuma. O mundo é do meu pai, porque quem criou essas coisas foi o meu pai. Quem fez cada ser humano foi o meu pai. O sistema do pecado é do diabo, isso sim. Mas o mundo não, as pessoas não, porque elas são filhas do meu pai. É filhas do seu pai. E elas estão lá fora esperando você dizer para elas que elas têm um pai. Porque elas pensam que são órfãos. O órfão vive sem lei. Não tem quem dá direção, não tem quem fale. Mas você, a nossa missão é dizer para essas pessoas: você tem um pai. E não só tem um pai, como tem uma grande herança. O Senhor diz lá em João 20, 21. Ele fala: como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Então, viver o cristianismo não é vir para o culto. Isso você vive uma religião. É possível uma pessoa estar perdida e estar na igreja. É possível. Então, quando você vem para a igreja, você vive uma religião. Mas quando você leva a boa notícia, aí sim você se torna um cristão. Porque isso que é ser imitador de Cristo. Cristo, Ele morreu por uma causa. Quando nós agarramos essa mesma causa, lutamos e até, se preciso for, morramos por ela, aí sim nós se tornamos verdadeiramente imitadores de Cristo. Os apóstolos, eles cultuavam, adoravam ao Senhor, só que eles também levavam a boa notícia para as pessoas. Sabe por que Deus ainda não voltou? Ele disse que vai voltar quando todos tiverem ouvido a palavra dele. Mas tem muita gente que nunca ouviu. E se nós dizemos que temos saudade do nosso noivo, se nós dizemos que queremos ele, a maneira mais fácil de apressar isso é levando a boa notícia para toda criatura, como ele tem nos falado. O que eu falo, eu não falo de mim. Pois para mim tá bom do jeito que tá. Para mim tá bom a minha vida, tá tudo certo. Mas o Espírito Santo não tá feliz com isso. Mas o Espírito Santo quer que pessoas entrem por aquela porta com o coração quebrantado e arrependido na presença dele. Mas nós, inclusive eu que eu entro nessa, não se posicionamos para fazer a missão que ele nos mandou fazer. Nós fechamos o cristianismo como se fosse uma casinha e ficamos lá dentro. Enquanto tem pessoas que têm sede e fome, nós temos o pão e a água e não entregamos para a pessoa. E nós dizemos a palavra: mas eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, eu não sou pregador, eu não sou evangelista, eu não sou nada disso. Cara, você só precisa ser você. Você não precisa ter cargo nenhum, você não precisa ter nada, porque quem te enche é Ele. Você não precisa ser cheio. Você só precisa estar disposto, porque quem enche é Ele. Mas nós temos se preocupado mais com a nossa própria vida do que com a vida dos outros. Nós usamos aquela frase, a salvação é individual. E deixa pra lá então. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aqueles que dizem a salvação é individual e deixam os seus irmãos morrerem lá, infelizmente eu vou dizer uma coisa. Você pode se decepcionar quando você descobrir que a salvação é individual e você não agarrou ela. Mas aqueles que dizem a salvação é individual, mas eu não vou sozinho, porque eu vou levar um monte comigo. Esse verdadeiramente vai entrar no céu.
Porque o Senhor deixou 2 mandamentos. Um é que amasse a Ele acima de todas as coisas e somente a Ele adorasse. E o segundo, que amasse o seu próximo como a si mesmo. Quando você sente fome, o que você faz? O que você faz? Você come. Por que você não fica sem comer? Se você ficar sem comer, vai acontecer o quê? Você vai morrer, vai passar mal. Certo? Do mesmo jeito que você se ama ao ponto de não deixar morrer, mas de ir comer, do mesmo jeito, você deve amar o seu próximo de tal maneira que você não vai deixar ele morrer de fome, mas você vai entregar o pão da vida para ele. Porque a maior bênção não é dada aqui, porque a nossa recompensa não vem da terra. Nós trabalhamos e recebemos coisas aqui da terra, sim, mas a nossa maior recompensa é Ele olhar para mim e para você e dizer: bem-vindos, benditos de meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Essa é a melhor resposta que Ele pode nos dar. O cristianismo não é fácil de seguir, não é fácil. É simples, mas não é fácil. Não é. Porque você negar a si mesmo não é uma coisa simples. Você dizer não para a sua própria vontade não é uma coisa simples. Você olhar para o seu irmão e amar ele como você se ama não é uma coisa fácil. Mas é o que devemos fazer. Mas muitos de nós queremos só benção, benção e benção. E da última vez que eu vim aqui, eu falei quase a mesma coisa. Mas não é porque o Espírito não tem palavras, mas é porque quando ele repete, ele reforça, é porque ainda tem gente que precisa ouvir, é porque ainda tem gente que precisa mudar. Então essa pode não ser a melhor palavra que você ouviu na sua vida, mas se você seguir essa direção, vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Porque o céu nos aguarda, o reino dos céus nos aguarda, o Pai nos aguarda. E Ele tem tanto amor por nós. Ele ama tanto a gente, Ele entregou a sua vida. E mesmo que a gente comete erros todos os dias, a gente faz tudo errado. E ainda assim Ele continua dizendo: filho, eu te amo. Você peca, Ele continua dizendo: filho, eu te amo. Você muitas das vezes se afasta e Ele continua dizendo: filho, eu te amo. O amor do Pai por nós é imenso. E todos aqueles que sentem esse amor têm um grande privilégio. Então o que eu tenho a dizer a você é: agarre esse amor e não solte nunca mais. Porque aí no mundo você pode encontrar diversas coisas que sejam legal. Mas aqui tem algo que se chama vida. A palavra. O Senhor é a vida. No mundo tem coisas legais, mas no mundo não tem o que tem aqui. E o que tem aqui é vida. Vida do Senhor. Às vezes eu penso: cara, eu preciso me converter mais. Porque eu acho que às vezes eu não entendi o Evangelho. Eu não entendi que o Evangelho é testemunhar. Testemunhar o quê? Dizer para as pessoas que elas têm um Pai, que elas têm uma herança, que o Pai ama elas. Porque primeiro você foi resgatado. E o Pai te amou antes de te gerar. Antes que você viesse ao mundo, Ele te amou, porque Ele já tinha se entregado na cruz. Ele não esperou você dizer Abba para Ele dizer filho. Ele não esperou você dizer eu te amo para Ele dizer eu te amo também. Ele não esperou você aceitar e crer nele para Ele morrer na cruz por você. Ele fez tudo isso primeiro. E fez tudo isso antes. Porque Ele nos ama. Muitas das vezes a fraqueza faz parte da nossa vida. Porque embora o espírito esteja pronto, a carne é fraca. Isso é uma realidade, não deve ser usado como uma desculpa. Porque muitas das vezes a gente usa como desculpa. A gente peca e fala: a carne é fraca. A carne é fraca, mas o pecado não é vitamina para fortalecer ela. Mas a oração é.
Porque se você quer fortalecer no Senhor, é a oração. Mas nós temos deixado de lado a oração, deixado de lado o secreto, porque é tantas coisas, que nós não temos se ligado no que realmente devemos estar ligados. Gente, nós não somos dessa terra, você tem noção disso? Nós não nascemos para essa terra, você tem noção disso? Você não trabalha para essa terra, você tem noção disso? Nós trabalhamos para o céu, vivemos para o céu, porque aqui não é o nosso lugar. Nós nascemos para cumprir um propósito, e uma hora ou outra nós iremos. Mas nós ouvimos o tempo inteiro que Jesus está voltando, e os anos se passam, o tempo se passa e Jesus não vem. Mas você não sabe também quando você vai. Porque nós não sabemos se estaremos vivos até amanhã. Credo, Aninha, que coisa feia de se dizer. Credo nada. Lá em Provérbios vai falar que é melhor estar em uma casa onde há luto do que onde há festa. Porque quando você pensa nisso, quando você pensa na morte, é aí que você vai pensar no que você realmente quer para a sua vida. Quando você começa a pensar que você não vai viver para sempre e que precisa fazer o que é certo, é aí que você muda. O Senhor tem vida e nós temos vivido a morte. O Senhor tem níveis espirituais a mais para nós, mas nós temos vivido no raso. O Senhor quer que a gente mergulhe na presença dEle, mas nós temos andado no raso. O Senhor quer derramar sobre nós a chuva dEle, mas nós temos se escondido dela. Como a palavra do Senhor vai dizer aqui, ó. E depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão as minhas mensagens. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas derramarei o meu espírito naquele dia. Eu li uma coisa esses dias que eu achei impactante. Estava escrito assim, que nós devemos ter mentalidade de filhos. Porque nós somos filhos dele. Porque a ovelha, ela recebe ração. O servo recebe salário. O amigo recebe presente. Mas só o filho recebe herança. Então quem tem mentalidade de filho também vai receber a herança. Deus, ele pode te entregar coisas grandes aqui também. Porque enquanto nós vivemos aqui, é natural que nós trabalhamos, estudamos e fazemos todas essas coisas. Nós estamos na Terra, nós não somos ET, não. Nós somos humanos. Quando eu digo que nós não somos dessa Terra, mas nós ainda estamos no planeta. Então nós vamos viver as coisas naturais. Mas o que eu digo é que o nosso coração e a nossa mente estejam no céu sempre. A cada minuto, a cada instante. Porque ser cheio do Espírito, para ser cheio do Espírito, primeiro tem que ter um coração disposto a recebê-lo. Porque o Espírito Santo, ele não invade corações. Ele não chega e dá a bicuda na porta e entra dentro da casa. Não, ele bate. Ele diz lá em Apocalipse 3:21, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Quem está ouvindo a voz do Senhor? Quem está ouvindo o Senhor batendo na porta? Abre a porta do seu coração. Nós queremos viver coisas espetaculares, mas nós não colocamos a nossa mente nisso, nós não abrimos nosso coração para isso. Eu sei que é um pouco chato ouvir algumas broncas do Espírito, mas isso é necessário. Porque o Pai, ele só corrige quem ele ama. E se ele está corrigindo, se ele está dando uma bronca, é porque ele ama vocês. O Pai ama vocês como ninguém jamais vai amar. Você pode procurar esse amor em coisas, em bens materiais. Você pode procurar esse amor em pessoas. Mas você não vai achar. E é por isso que vai estar um vazio. Sabe por quê? Porque dentro de nós temos um buraco com formato de Deus, que embora nós buscamos tantas coisas, não vai ser preenchido senão por Ele. Então que nós viemos se levantar na presença do Senhor.
para receber desse Espírito que Ele prometeu que derramaria. E você acha que Ele já não quer derramar? É claro que Ele quer, mas nós precisamos estar dispostos a receber também. A palavra do Senhor também vai dizer aqui no capítulo 3, versículo 17. Deus disse ao seu povo: assim vocês vão ficar sabendo que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu moro em Sião, o meu monte santo. Jerusalém será uma cidade santa, e os estrangeiros nunca mais a conquistarão. Naquele tempo, os morros serão cobertos de parreiras. Haverá vacas pastando por todos os montes, e muita água vai correr dos rios. E aqui no versículo 20. Eu vingarei a morte dessas pessoas e castigarei os culpados, mas sempre haverá gente vivendo em Judá e em Jerusalém. Eu, o Senhor, morarei no monte Sião. O Senhor veio do céu para habitar na terra, para morrer naquela cruz. E não foi por acaso, foi por você. Foi por você. Então, irmãos, se o Senhor tem um Espírito para nós, vamos abrir os nossos braços, abrir o nosso coração, abrir a nossa vida para Ele entrar. Se o Pai está batendo na porta, vamos abrir a porta para Ele entrar. Se o Pai quer nos levar a um outro nível, vamos se posicionar para que Ele nos leve a outro nível. O Espírito diz que tem olhado para as igrejas, eu não estou falando CCIV em si, eu estou falando igrejas. E tudo que Ele tem visto é pessoas sem propósitos e sem objetivos. É pessoas ligadas na terra. A igreja do Senhor tem se tornado um comércio. Lá na passagem, quando Jesus chega, está tendo comércio lá no templo, Ele sai derrubando tudo. Antes era comércio de pombos, vendia coisas, mas agora o comércio que há na palavra é ainda pior. Que há nas igrejas, quer dizer. Porque as pessoas têm feito comércio da palavra do Senhor. Isso tem deixado o Senhor irado. As pessoas têm estado mortas dentro da igreja. Como podemos estar no lugar de vida e estar morto? Como podemos? Não é porque o Senhor não quer nos entregar vida. É porque nós não a queremos receber. Porque todas as vezes que Ele pergunta o que você quer que eu te faça, a gente pede qualquer coisa, menos a presença dEle. Davi disse: Pai, nunca, jamais afaste a sua presença de mim. Davi foi o segundo coração de Deus, porque ele priorizava mais a presença do que o reino que ele tinha. Davi tinha um reino, poderia ter a mulher que ele quisesse, Davi poderia ter tudo o que ele quisesse, ele priorizou a presença. Por isso ele foi chamado de segundo o coração de Deus. Será que o Senhor pode olhar para nós e falar que nós somos segundo o coração dele? Será que o que nós temos pedido é a sua presença? Ou é tantas outras coisas? Porque a gente acha que nós viemos aqui para receber, mas nós viemos aqui para entregar. Muitas das vezes, o culto é frio. Não é porque as pessoas o Deus não quer derramar a presença dele. Mas muitas das vezes o culto é frio, porque você não entendeu que nós viemos para entregar, não para receber. Porque quando nós viemos para entregar, o Espírito desce. E pessoas são tomadas e vidas se arrependem. Mas nós temos priorizado outras coisas. Então o que o Senhor quer dizer aqui é o que você tem priorizado na sua vida. Será que o trabalho? Será que o casamento, o namoro? Porque o Senhor diz assim, que nós deveríamos cuidar de tudo. Ele diz lá em Gênesis que do suor do trabalho o homem conquistaria as coisas dele. Então é natural a gente trabalhar. Se a gente escolheu ter uma família, a gente tem que cuidar da família. Mas o Senhor ainda tem que vir em primeiro lugar, porque Ele diz, aquele que amar o seu irmão
sua irmã, sua mãe, seu pai, sua esposa ou qualquer outra pessoa acima de mim não pode ser meu discípulo. Nós temos buscado mais cargos na igreja do que sermos enviados como discípulos. Porque se falar assim, quem quer um cargo de honra, muitas pessoas vão querer. Mas se disser assim, quem quer ser o menor na casa? Poucos vão querer. Mas o Senhor diz que aquele que for o menor aqui na terra será o maior lá no céu. Gente, então vamos parar de brincar de cristianismo, porque o cristianismo não é brincadeira. Tudo isso que eu estou falando, eu não estou falando para julgar nem apontar ninguém, até mesmo porque eu não conheço ninguém aqui. Eu vejo o que vocês fazem aqui, mas eu não vejo o que vocês fazem lá fora. Eu não vejo vocês no seu secreto, eu não vejo o que vocês fazem, então eu não estou querendo falar e apontar ninguém. O que o Espírito está dizendo é que aqui tem filhos do Senhor. E para os filhos do Senhor, Ele tem uma missão: dizer aos outros que eles também são filhos de Deus, que eles não são órfãos. Porque um dia você achou que era órfão, um dia você estava sozinho e o Pai olhou para você com amor e te resgatou. Mas eu percebo uma coisa, que quando a palavra é de bênção ou de receber, a igreja pula, a igreja canta, a igreja adora, mas quando é sobre você fazer, as coisas mudam. O Espírito Santo tem falado no meu coração esses dias: filha, você pode viver as coisas daqui, pode desfrutar as coisas daqui, e você não é obrigada a seguir o que eu falo, porque você tem um livre-arbítrio. Mas se isso no seu coração não arder mais, resgatar almas que estão perdidas, você não aprendeu o que significa ser cristã. O Senhor falou: filha, se seu coração não queima por almas, se seu coração não arde por ir buscar essas pessoas, filha, você não entendeu o que é ser cristã. Você é somente uma religiosa. Porque sentar em um banco e vir aos cultos te faz uma religiosa. Crente também, crente qualquer um é crente. O macumbeiro, ele é crente porque ele crê nas coisas que ele serve. Crente vem de crer. Todo mundo é crente. Cristão não. Cristão é só aqueles que se posicionam na missão que Ele enviou. Cristão é só aquele que faz o que Cristo fez. É só aquele que é imitador de Cristo. Então o Senhor diz: eu tenho meu espírito para derramar. Eu tenho níveis espirituais para levar. Mas para quem quer. Porque o Senhor, Ele não vai ficar correndo atrás de quem não quer. Mas quem quer, venha e receberá. Quem quer, peça e receberá. Porque o desejo do Senhor é que isso aqui aconteça. Que o Espírito seja derramado sobre todos, sobre todas as pessoas. E os filhos e as filhas anunciem a mensagem. E os velhos sonhem. E os moços tenham visões. Até os escravos e as escravas recebam esse Espírito. Então o desejo do coração do Pai é esse. Quando a gente olha a oração dele lá em João 17, ele revela qual é o desejo. Ele diz: o meu desejo é que vocês estejam unidos em mim, como eu sou unido com o Pai. Esse é o desejo do coração do Pai. Mas será que nós temos buscado viver unidos com Ele? Será que nós temos buscado isso? Eu queria fazer uma oração, queria pedir para que a igreja se colocasse de pé. Enquanto eu fizesse essa oração, eu queria pedir que o louvor cantasse. Fazer uma oração, mas eu não quero orar sozinha, amém? Porque o Pai não é só meu, o Pai é de todos nós. E todos nós somos sacerdotes e podemos chegar diante do Pai e orar para Ele. E conversar com Ele. Todos nós podemos. Então feche os seus olhos. Enquanto o louvor vai tocando, eu quero que você ore.
e peça o Espírito. Você pode querer muitas coisas, mas peça o Espírito. Ore pedindo o Espírito, porque o Senhor falou: aquele que pedir o meu Espírito e estiver disposto a abrir a porta do seu coração para receber, esse receberá do meu Espírito. Mas aqueles que não tiverem disposto não receberão nada. Todos aqueles que abrirem o seu coração e falar: Pai, eu quero desse Espírito, receberá desse Espírito, receberá do fogo do Senhor. Mas todo aquele que ficar parado, falando: eu não quero nada com nada, eu não quero isso, não vai receber. Mas também não adianta olhar quem está cheio e reclamar depois, falando: Pai, porque ele é cheio e eu não? Porque ele prega assim e eu não? Porque ele ora e pessoas são curadas e eu não? Porque ele tem autoridade e eu não? A resposta do Senhor é essa: porque ele se posicionou aonde você não se posicionou. Antes de olhar para alguém e perguntar: por que ele tem o que eu não tenho? Faça o que ele faz. Eu olho para os discípulos e vejo ele curando pessoas. E eu falo: Pai, porque quando eu oro por alguém ela não é curada? Ele falou: simples, porque você não fez o que eles fizeram. Como você quer receber o que eles receberam? Eles renunciaram, eles deixaram tudo por amor ao Evangelho. Eles me buscavam constantemente. É por isso que até a sombra de Pedro curava. Todo mundo quer o poder, mas ninguém quer o secreto. Todo mundo quer a unção, mas ninguém quer renúncia. Quer poder? Renuncie. Quer autoridade? Já chegue ao Pai. Porque só pode dar autoridade quem tem autoridade. Só pode falar do Espírito quem é Espírito. E ninguém pode falar de coisas espirituais senão o Espírito Santo. Quer revelação? A maior revelação é essa: que a vocês, a nós, foi entregue a vida eterna. Foi entregue o reino dos céus. Essa é a maior revelação. Então eu quero falar: liberem o Espírito. Abram seu coração para receber desse Espírito. E o que o Senhor colocar no seu coração, faça. Se Deus tocar no seu coração para se ajoelhar, se ajoelhe. Se você começar a chorar, chore mesmo. Se for para falar em línguas, fale em línguas. Se Deus tocar no seu coração para orar por alguém, ore por alguém. Para falar algo para alguém, fale algo para alguém. Deixe o Espírito Santo guiar você. Enche este lugar.